Olá, pessoal. Hoje eu vou ensinar você, já vou direto ao ponto. Nós vamos falar aqui sobre como ensinar a vender serviços de psicologia. Vamos lá? Então, vamos embora. Bom, eu vou compartilhar uma tela com vocês, já vou direto ao ponto, tá? Vou compartilhar rapidamente aqui com vocês. Uma tela, vocês que são psicólogos estão me ouvindo agora. Provavelmente vocês estão enxergando a minha tela, né? Que é um mapa mental. E a gente vai começar a entender algumas coisas super importantes, né? Bom, para a gente entender como vender um produto, um serviço, né, de psicologia, a primeira coisa que você tem que fazer, psicólogo, é você entender quais são as principais barreiras encontradas pelos psicólogos. E a gente vai falar um pouco dessas barreiras, apesar de que você conhece essas barreiras, mas a gente precisa introduzir esse assunto aqui. Bom, primeira barreira, como sempre, é o código de ética do profissional da psicologia. O código de ética diz o seguinte: o psicólogo não pode se posicionar como o melhor do segmento. O psicólogo não pode usar estudos de caso de clientes. O psicólogo não pode falar sobre valores nas redes sociais. O psicólogo não pode falar sobre, não pode prometer resultados. Ele não pode persuadir ou influenciar o cliente à compra. E ele não pode prometer cura ou os resultados e ainda mais barreiras, se você conferir no código de ética do profissional da psicologia, verá. Bom, se você for analisar aqui, o psicólogo ele não pode fazer nada do que geralmente os outros segmentos podem fazer. Isso nada mais é do que restringir o profissional da psicologia a exercer o marketing, né? Mas não pode, paciência, né? No caso da profissão é assim, tem um código de ética. Então vamos lá entender uma coisa, tá? Existe uma outra barreira que o psicólogo encontra, que é a crença limitante. Eu sei que vocês falam muito, né, sobre crenças limitantes, vocês que são psicólogos devem entender, inclusive, muito mais do que eu. Mas eu vou falar para você o que é uma crença limitante durante esses 20 anos que eu trabalhei com vendas. A crença limitante dos empresários são as mesmas do que do psicólogo. Vou te explicar. Vender é enganar. É uma crença limitante que te atrapalha muito no seu negócio. Vender é persuadir. Outra crença limitante. Vender é insistir. Vender é oferecer. E vender é pressionar. Se você tem pelo menos uma dessas crenças aqui, que eu acredito que você tem mais de uma, você que está me assistindo, se você tem pelo menos uma dessas crenças, juntando aqui com as barreiras do código de ética, nossa, isso vai te dar um trabalho para você prosperar no seu negócio que você não tem noção. A finalidade desse conteúdo aqui é justamente despertar em você a vontade de você quebrar todos esses paradigmas. Porque se você não quebrar esses paradigmas, fica muito desafiante para você vender os serviços de psicologia, tá bom? Então vamos lá. O que acontece com um psicólogo iniciante, no caso dele ter essa crença, ainda tem a barreira do código de ética? O que acontece com esse psicólogo que saiu agora há pouco da faculdade e que vai encarar essas duas realidades? Vamos lá. Ele vai ter medo de vender e violar alguma dessas restrições. Cria medo dentro dele. Porque tudo que ele for falar do serviço dele, ele fica lá com a crença de que se ele estiver conversando para vender, ele está induzindo o cliente, então ele já fica preocupado se aquilo ali realmente é antiético e ainda fica preocupado dele violar a questão da ética, do código de ética e trazer algum tipo de problema para o profissional dele. Então, isso acontece com um posicionamento profissional passivo. O que é isso? Um posicionamento profissional passivo. Ele não se posiciona com o seu cliente, justamente por ter medo de se posicionar e acreditar que isso é errado, perante tanto a crença dele quanto a questão do código de ética. Então, a gente vai amenizar isso no seu coração para você ficar bem tranquilo como que você deve atuar 100% dentro da ética, tá bom? Então, vamos lá. Então, Walter, como vender serviços de psicologia? Vamos entender uma coisa super importante aqui. Primeiro, você precisa entender a diferença entre persuadir e influenciar. Porque uma vez que você entender essa diferença, daí você vai entender o que o CFP diz como induzir o cliente. Vamos quebrar esse paradigma juntos? Vamos? Talvez você já esteja pensando aí, né? Qual que é a diferença de influenciar e persuadir? Eu pergunto isso para todas as pessoas nos meus treinamentos, palestras, e muitos não sabem responder. Para ser sincero, foi uma ou duas pessoas esse tempo todo aí que eu perguntei e a pessoa não sabe como responder. Então, eu vou passar para você aqui um conceito simples para você entender, tá bom? O que acontece? A influência, ela é sutil. Você não percebe que você
Aliás, a pessoa que está sendo influenciada, ela não percebe que está sendo influenciada. Vou explicar melhor. À medida que você, por exemplo, vai vendo os meus vídeos aqui, à medida que você me segue lá no Instagram, que eu vou até colocar aqui na tela meu Instagram, à medida que você vai ouvindo, você vai criando mais confiança no que diz respeito ao meu conteúdo. Se você cria confiança, você me dá mais credibilidade. Se eu tenho mais credibilidade com você, é natural que isso vai me gerar rentabilidade, porque se você precisar do meu serviço, você vai querer me contratar justamente porque eu consigo passar para você essa credibilidade. Deu para entender como é que funciona a diferença? Eu ainda não falei sobre a persuasão, mas a influência sutil. Como é que se influencia uma pessoa? Nós temos 4 caminhos que é super ético dentro do código de ética do profissional de psicologia. Primeiro, frequência. O que é frequência? Não significa que você tem. Aliás, perdão. Primeiro, proximidade. O que é proximidade? Não significa que você tem que ter intimidade com o seu cliente. Não, proximidade é você ser visto. Porque se o seu cliente não souber da sua existência, como que ele vai contratar o seu serviço? Me diz. Então você tem que se fazer presente. Quais são as formas de você se fazer presente ao ponto das pessoas saberem, as pessoas que precisam do seu serviço, saberem que você existe? Rede social. Então, rede social, palestras, divulgação de um site ou até mesmo um evento que você faz em algum lugar, as pessoas começam a perceber que você existe, você tem que aparecer. Uma vez que você apareceu, você precisa de frequência. O que é isso, frequência? É você aparecer mais vezes, porque se você apareceu uma única vez, a possibilidade da pessoa lembrar de você quando ela precisar do seu serviço é muito pequena. Então você precisa ter frequência. Frequência. E como que eu consigo frequência, Val? Pelas redes sociais. É um exemplo. Se você tem um Instagram profissional e você sempre está postando conteúdos que são autorizados no Conselho de Ética, depois eu posso explicar para você como criar conteúdos, inclusive, 100% éticos, não vai dar problema nenhum para você do seu trabalho. Se você posta com frequência, as pessoas não têm como ignorar mais a sua existência. Então agora você já trabalhou a proximidade e a frequência. Não tem como a pessoa ignorar a sua existência. Você existe. E com a qualidade dos seus conteúdos, os seus conteúdos trazendo para a pessoa, elucidando algumas coisas que ela não entende sobre a psicologia, por exemplo, existe um preconceito muito grande das pessoas que falam que psicologia é para doido. Vamos dar um exemplo. Se o seu conteúdo consegue fazer com que essa pessoa entenda e quebre esse preconceito, igual eu estou tentando fazer você quebrar o preconceito agora sobre vendas, você está entregando intensidade, você está transformando essa pessoa. Então, quando você tem a proximidade, a frequência, e você conquista o tempo da pessoa de assistir, que é a questão da duração, você conquista a pessoa, você conquistou a pessoa ao ponto dela ceder o tempo dela para ver um vídeo seu, e você entrega você entrega intensidade, que é aquele conteúdo que vai transformar a vida da pessoa, você acabou de influenciar. Então, isso é influência. E influenciar, você pode. Entendeu? E qual que é a diferença de persuadir agora, Walter? Persuadir é aquilo que você, inclusive, já conhece. É quando a pessoa ela utiliza de artifícios de persuasão para fazer você decidir na hora ou para fazer ela decidir comprar de você. Então, gatilhos mentais é um exemplo. Gatilho de escassez, gatilho de autoridade, gatilho de compromisso e coerência, que faz a pessoa se comprometer para sentir uma pressão social de decidir. Todos esses aspectos têm jeito de um ou outro você trabalhar sutilmente, sutilmente, mas a maioria deles você não vai poder usar, porque é o que o CFP chama de indução. Então, se eu falo para você assim, olha, essa oportunidade dessa sessão por valor de tantos reais é só até sexta-feira, você não pode fazer isso. Você não pode, você está violando a ética profissional. Então, essa é a diferença. Persuasão, eu tento estimular essa pessoa a tomar uma decisão rápida. Ok? Então, se você está fazendo alguma coisa que você sente, você está pressionando essa pessoa a tomar uma decisão rápida, ou fazendo acreditar que você é o melhor de todos ali, todo tipo de gatilho mental que faz com que a pessoa tenha essa pressão social de escolher você, você tem que tomar muito cuidado com isso. É melhor você utilizar de influência, porque a influência pode fazer isso tudo de maneira sutil, dando a entender que a decisão da pessoa de procurar, do seu cliente de procurar, foi dela, e não foi por pressão ou indução. Até aqui tá ok? Vamos para frente, que é para frente que se anda. Bom, segundo, você precisa entender a diferença entre vender você e vender o seu serviço. Isso é muito, mas muito importante. Por quê? Primeiro, você tem que vender você.
O que é vender você? É você criar credibilidade. E como se cria credibilidade? A partir do momento que você tenha segurança para você falar daquilo que você conhece. Então é importante que você se lance nas redes sociais para as pessoas entenderem quão gabaritado você é naquilo que você se lançou a resolver. Porque quanto mais a pessoa entender que você é uma pessoa que domina aquilo que você fala, mais credibilidade você tem. E existe também uma maneira visual de você influenciar. Se você gravar um vídeo, por exemplo, num lugar que não tenha nada a ver, né, vamos supor que você grava um vídeo num quarto, a parede está toda cheia de mofo, está meio bagunçado ali. Imagina qual que é a credibilidade que a pessoa vai dar para você. Então, esses aspectos de persuasão, que é o chamado pré-suasão, é persuasão sem você precisar de falar uma única palavra, o ambiente que você está já está persuadindo, que é o chamado de pré-suasão, é muito importante você trabalhar isso em você. E quando se fala de persuasão, que é você persuadir sem falar uma única palavra, com a sua aparência, com a sua imagem, com a aparência da sua clínica, esse trabalho é um trabalho muito importante para vocês. Fala muito, tá bom? Entendido isso, agora nós vamos aqui para esse outro item, que é agora você precisa entender a jornada do seu cliente para você decidir qual estratégia vai usar para vender os seus serviços. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas fases que o cliente passa, que é o inconsciente do problema, consciente de alguma solução e o superconsciente. O inconsciente do problema é aquele cliente, é aquele paciente que não tem consciência que ele precisa de ajuda. Ele não tem. Então, esse cara, não adianta você não pode fazer isso, mas não adianta você querer insistir com ele, que ele não vai comprar agora. Esse cara, ele precisa de conteúdo e informação que faça ele tornar consciente de que ele precisa de ajuda. Como que você faz isso? Por exemplo, criando um conteúdo mostrando para as pessoas qual é o trabalho do psicólogo, quem procura um psicólogo, porque as pessoas imaginam que fazer uma terapia é coisa de doido. Então, se você cria, por exemplo, um conteúdo que essa pessoa vai começar, eu entendi, e ela começar a ponderar a possibilidade que ela precisa de ajuda, você já está nutrindo essa pessoa para ela passar para outra fase. Qual que é a outra fase? É a fase que é consciente do problema. A pessoa que é consciente do problema, ela sabe que ela tem um problema. Mas sabe o que ela vai querer fazer? Ela vai querer tentar resolver sozinha esse problema, entendeu? Então, só um minuto, por favor. Então, esse cliente, esse paciente, ele não está preparado para decidir agora. Ele já descobriu, por meio do seu conteúdo, que ele tem um problema. Só que ele ainda acredita que ele pode resolver esse problema sozinho. Ele vai procurar aí o próprio YouTube, ele vai procurar aplicativos, é o cara que, de repente, tem tanto preconceito que mostrar que ele precisa de ajuda psicológica e mostrar que ele é fraco. Então, esse cara, no momento, ele sabe que precisa do problema, mas ele precisa de mais conteúdo, mais nutrição para que se torne mais consciente que ele precisa de uma solução profissional. Aí entra na terceira fase. Nessa fase, também é conteúdo e nutrição. Por quê? Ele já está próximo para chegar e tomar uma decisão de procurar um profissional. Então, o tipo de conteúdo para ele já é um conteúdo de um nível um pouco superior, é um conteúdo completamente diferente. Para cada fase dessa aqui, é um tipo de conteúdo diferente. E chega no final o superconsciente, ele já quer saber, ele já quer tomar a decisão. Então, o que, que ele faz? Quando a pessoa está querendo contratar um psicólogo, para onde ele vai, gente? Para onde ele vai? Ele vai para o Google. Ele vai digitar no Google assim, psicólogos, ansiedade. E ele vai procurar o consultório mais próximo. Então, quem está já disposto a querer investir num psicólogo, ele vai procurar no Google. Então, a estratégia de você utilizar para essas pessoas que já estão super conscientes é uma boa estratégia utilizando tráfego pago, ou então utilizando o próprio Google Meu Negócio, de tal forma que você patrocina, a pessoa vai digitar e vai ver a sua clínica, porque geralmente ele digita clínica de psicologia na região que ele mora, vai ficar mais fácil. Então, se você investir no Google Meu Negócio, um patrocínio, patrocinar o Google Meu Negócio, a primeira clínica que vai aparecer para ele no Google Meu Negócio vai ser a sua. Então, é uma ótima estratégia para aquelas pessoas que já estão super conscientes. Só que é o seguinte, e as demais? O que eu vou fazer, Walter? Você precisa ter uma estratégia de marketing 100% ética para o seu trabalho, de tal forma que você utiliza de conteúdos, tanto no Instagram, por exemplo, como aqui no YouTube ou qualquer outra plataforma. O LinkedIn é uma ótima plataforma para vocês, ao passo que você se transforma numa pessoa de credibilidade no mercado e começa a gerar procuras para o seu negócio. Curtiu esse conteúdo? Por favor, se você curtiu, deixa o joinha aí, porque é muito importante. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo do meu canal, hein? Então, se você tiver, inclusive, alguma observação a fazer, por favor, faça. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e acione o sino das notificações, porque eu vou falar muita coisa para vocês aqui que
que vai te ajudar muito, tá bom? Um abraço, sucesso para você, a gente vai se falando. Tchau.